momento para a glória do teu nome, porque tudo aqui é teu, Senhor, tudo é para ti. Somos apenas instrumentos em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos use mais uma vez para a glória do teu nome. Queremos que o teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, ó Pai. Tu conhece cada coração que entrou por essas portas. Tu conhece, Senhor, cada coração que está por trás dessas câmeras, ó Deus, dessa câmera. Ó Deus, e que o Senhor possa estender a tua mão e abençoar a cada um de nós, permitindo-nos sentir a tua presença neste lugar. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus, e recebe o nosso culto a ti. Recebe, Senhor, tudo aquilo que preparamos com muito amor e carinho para te entregar, Senhor, neste momento. Deus, que tudo que for feito aqui venha engrandecer o teu santo nome, para a glória do teu nome, Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Exilar está com a oportunidade. Vai estar louvando ao Senhor com a canção do cantor cristão, de número 7. Você que tem o cantor aí pode abrir e louvar ao Senhor junto conosco. Aleluia. Saudam os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bens alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 98. Salmo 98. Amém? Que nos diz assim:
Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Na semana passada eu estive ministrando aqui, e eu li um versículo também aqui no Salmo, que dizia: apresentai ao Senhor um cântico novo. E em muitos salmos a gente vai encontrar essa colocação, apresentar ao Senhor um cântico novo. E aí o que logo me veio à memória quando eu li esse salmo, eu falei assim: o repertório do Ministério de Louvor não tem sido muito diversificado. A gente tem cantado algumas canções repetitivas. Também porque entrou a pandemia, a gente não tem ensaiado muito, mas eu gostaria de chamar a tua atenção aqui para um cântico novo. Um cântico novo, se apresentar ao Senhor de forma diferente. E não se ater a um louvor novo, a uma canção nova, a uma música nova. Porque a canção, a música, ela se renova. A palavra do Senhor tem sido cantada aqui através das músicas do Ministério de Louvor. Mas o Senhor te convida a apresentar um cântico novo. Uma forma diferente, uma forma nova de cantar a mesma canção que nós temos cantados aqui, por vezes repetidamente. Se apresentar ao Senhor de uma forma diferente. De uma forma que possamos tocar o coração e de uma forma que possamos chamar a sua atenção. E no verso 2 ele vai dizer: o Senhor fez notória a sua salvação. Ele fez notória a minha e a tua salvação através de Jesus, que foi entregue na cruz por mim e por você. E com um coração grato, eu quero apresentar a Ele um cântico novo. Pela maior ação de amor do universo, eu quero apresentar e tocar o coração dEle de uma forma diferente. Que nessa noite, você venha meditar nesse versículo, nesses versículos que o Salmos nos traz. Cantai ao Senhor um cântico novo. Se apresente de forma diferente. Fale coisas diferentes para o Senhor. Entre na presença dEle com um canto diferente. Devemos andar em novidade de vida. Vamos deixar a monotonia para trás e viver algo novo na presença do Senhor. E Ele tem nos chamado a todo tempo para viver algo novo na presença dEle. Mas muitas vezes a zona de conforto nos conforta. E a gente não quer sair dessa zona de conforto. Eu te convido. Se apresente diferente na presença do teu Deus. Se coloque de pé, o Ministério de Louvor está com oportunidade. Vamos louvar ao Senhor com alegria e apresentar a Ele um novo cântico, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Já que você está de pé na presença do Senhor e graças a Ele aqui estamos de pé na presença dEle, aplauda ao Senhor em nome do Senhor Jesus, porque as palmas louvam e engrandecem o nome santo do Senhor. Aleluia! Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta noite, o nosso louvor, porque o nosso Deus, Ele está entre nós e Ele habita na adoração. O Senhor habita no meio dos louvores. O louvor, ele tem o poder de penetrar no nosso coração, na nossa alma. E no mesmo momento em que nós estamos entregando ao Senhor a nossa adoração,
O Senhor está derramando sobre nós graça. O Senhor está derramando sobre nós muitas das vezes cura. Porque o louvor salva, o louvor cura, o louvor liberta, porque é a palavra do Senhor cantada. Então adora o Senhor e deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração a tua necessidade nessa noite. Porque eu posso ver os irmãos por fora e os irmãos podem me ver por fora, mas o Senhor nos vê por dentro. E Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Mas Ele nos visita porque Ele é Deus. Aleluias. E o nosso Deus está entre nós. E Ele habita na adoração. E o nosso Deus vai hoje operar. Porque Ele é benigno. Porque Ele é santo, santo, santo. E tremendo é o nome do Senhor. Aleluia. Exalte a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque Ele merece a nossa adoração. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor está no meio de nós. Obrigado pela tua presença. Oh Senhor, queremos te adorar com alegria. Visita o nosso coração e recebe a nossa adoração. O nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno, Ele é santo. O nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno, Ele é santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. O nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno, Ele é santo. O nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno, Ele é santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Santo, 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 o nosso Deus é santo. Ele é santo. Santo, santo, tu és santo. O nosso Deus é santo. Na, 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 na. Santo, aleluia. 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 Santo, santo, o nosso Deus é santo. Adore ao Senhor, igreja. Santo, Porque Ele é santo. Tu és santo, lindo, maravilhoso. Deus é santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Santo, Ele é santo. o nosso Deus é santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Recebe, Senhor, a nossa adoração. E que doce é estar, Senhor, na Tua presença e poder contemplar a formosura da Tua majestade. E queremos nessa noite reconhecer que Tu és o Senhor,
todo-poderoso e o grande eu sou. E nós queremos, Senhor, que o nosso coração se una nessa melodia angelical. E junto com os anjos que estão lá no céu e dizem constantemente que Ele é santo, nós vamos unir as nossas vozes ao coral angelical que está lá no céu e vamos Te adorar, porque Tu és digno, porque Tu és o nosso Pai, porque Tu és o amado das nossas almas, porque Tu nos comprou com um preço de sangue. E por isso nós estamos aqui para Te adorar. Contemplando a formosura Da Tua majestade, reconhecemos que Tu és o nosso Senhor. e reconhecendo que Tu és o Senhor. Tu és todo-poderoso. Todo-poderoso e o grande eu sou. Mais uma vez, que doce. Que doce é estar em Tua presença, contemplando a formosura da Tua majestade e reconhecendo que Tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou. Porque Ele é santo. Santo, Tu és santo, santo, santo. Santo, meu coração se une nessa melodia angelical. Porque Tu és santo. Meu coração se une nessa melodia angelical. Porque é doce. Que doce é estar em Tua presença E queremos contemplar. contemplando a formosura. Porque Tu és um Deus de majestade. E nós reconhecemos que Tu és o nosso Senhor. Reconhecemos que Tu és o Senhor, Todo-poderoso. todo-poderoso e o grande eu sou. Que doce. Que doce é estar em Tua presença, contemplando a formosura da Tua majestade e reconhecendo que Tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou. E Ele é santo, Ele é santo. Tu és santo, Tu és santo. Meu coração se une nessa melodia angelical. Tu és santo. Santo, Oh, aleluias. Santo, meu coração se une nessa melodia angelical. O meu coração. Meu coração se une nessa melodia angelical.
Aleluias. Oh, Senhor. Glória a Deus. Exaltado e bendito seja o teu nome. Senhor, não temos palavras para agradecer o teu amor e tua fidelidade para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado pelos teus cuidados. E esse hino, ele fala sobre te louvar, te agradecer a tantas formas e expressão para retribuir o amor. E nesse momento eu quero que teu coração se encha de gratidão a Deus. Pense aí em muitos motivos que eu sei que nós temos para adorar, agradecer e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Deus, por tudo, porque o Senhor é tudo e sem ti nós somos nada. Obrigado, Pai. Formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Meu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Adore a Ele. Louvar, te agradecer a tantas formas e expressões para retribuir o amor. Ele é Deus que realiza sonhos. Realizar os sonhos. É o teu amor que nos faz ficar de pé. O amor me faz estar sempre de pé, continuar. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver, e essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Em Deus que me fortalece, a cada dia tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer a tantas formas e expressões para retribuir o amor. Os sonhos, meu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso, Deus me fortalece.
momento de viver. E essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. Eles fortalecem. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. Senhor, nos fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Se fará. Se fará. Tudo novo se fará. Se fará. Aleluia. Glória a Deus. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Aleluia. Tudo posso porque o Senhor nos fortalece. É o Senhor que fortalece a igreja. E é o Espírito Santo de Deus que nos mantém de pé. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você pode estar alegre e você pode também estar triste, porque o Senhor é tua fortaleza, tanto no dia da alegria quanto no dia da tristeza. Você pode às vezes ter em abundância, como você também pode passar por momentos de escassez, porque o Senhor é teu Deus, no muito, no pouco, Ele é Deus. Você pode todas as coisas, porque o Senhor te fortalece. Você pode até passar por um momento de enfermidade, porque o Senhor te fortalece. Você pode até esperar a cura, porque o Senhor te fortalece. Você pode até esperar a realização de um sonho, porque o Senhor te fortalece. Você pode esperar a realização de um sonho, porque o Senhor te fortalece. Porque quando a gente sonha, a gente quer que o Senhor faça hoje, né, Lidiane? Mas às vezes a gente tem que esperar. E na espera, o Senhor te fortalece. E o Senhor está fortalecendo vidas aqui nesta noite. Para esperar mais um pouco. Para esperar o sonho ser realizado. O Senhor te fortalece. E a alegria do Senhor é a tua força. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Senhor. E honra, glória, poder e majestade seja a Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, a igreja pode se assentar. Glória a Deus. Som. Deus, queremos te louvar, Senhor, mais uma vez. Quero agora, Deus, entregar a vida do nosso pastor Moisés em tuas mãos, ó Deus. Bem sabemos que teu filho já está. Deus, usa teu filho como canal de bênção, como o Senhor tem usado. Usa como instrumento, Senhor, em tuas mãos. Senhor, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações através do teu filho. E nós, quanto igreja, possamos estar com o nosso coração aberto a ouvir a tua voz. Muito obrigado, Senhor, nesta noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos e irmãs. A graça, a paz, a misericórdia de Cristo seja com cada coração aqui nessa linda noite que o Senhor nos dá a oportunidade de bendizermos, de enaltecermos, de engrandecermos o nome dEle. É sempre uma oportunidade. Irmãos, vamos abrir o texto da Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Já falei aqui muitas vezes desse púlpito, que talvez os irmãos já estejam até meio que cansados, mas vou repetir, Paulo, não me importa dizer as mesmas coisas, é segurança para vocês. E o sermão bíblico, ele consiste em 3 partes. É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Isso é o sermão bíblico. Qualquer outra coisa é qualquer outra coisa, mas não o sermão bíblico. Vamos ler o texto, então, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. O tema do meu sermão é: Senhor, eu não estou entendendo. O texto não surge do tema, mas o tema surge do texto. A fonte de qualquer pregação deve ser a palavra. E esse tema, para direcionar, né? Quando você vai ler um livro, se o escritor pensou bem, boa parte do que ele quer falar está ali no tema. Boa parte do que ele vai elaborar no texto está ali no tema. E eu escolho esse tema, Senhor, eu não estou entendendo, porque eu me coloco na posição de Paulo, humildemente, com muitas ressalvas, com muitas aspas, porque quem sou eu para me comparar a Paulo? Eu sei que Paulo é homem como a gente, gente como a gente, etc, etc, etc. Tudo isso eu sei. Mas eu estou dizendo que Paulo tem um ministério profícuo, um ministério dificílimo, um ministério aprovado. E cada um se sinta como quiser. Vivemos, graças a Deus, no país livre. Mas eu não me sinto à altura de dizer assim: eu estou à altura de Paulo. Eu não estou. De repente tenha quem esteja. Amém. Que Deus abençoe. Então, com a devida proporção, eu me coloco no lugar de Paulo. E acho que muitas vezes nós nos colocamos. Porque Paulo aqui, ele está escrevendo a segunda carta aos Coríntios, que na verdade é a mistura de outras cartas. Eu não vou entrar aqui no mérito mais extenso do texto. Mas essa carta é parte de uma outra carta, né, que ele já havia escrito. Paulo escreveu, tudo indica, pelo menos 4 cartas aos Coríntios. A primeira delas, que seria de fato 1 Coríntios, se perdeu. Ele mesmo diz lá em 1 Coríntios capítulo 8, quando vai falar do casamento: olha, sobre as coisas que me perguntaste, eu já tinha escrito antes isso, isso, isso. Então foi uma carta anterior. E aí ele vai escrever a 2 Coríntios, a primeira, e depois ele vai escrever uma outra carta que parece que vai até o capítulo 10, e escreveu essa daqui num outro momento, e aí depois elas se juntaram formando 2 Coríntios. Tudo isso é importante, mas é apenas um detalhe de onde nós queremos chegar. E nessa segunda carta aos Coríntios, nessa parte do capítulo 10 em diante, Paulo muda
rapidamente o tom da carta. Até então é um tom assim muito amigável, muito elogioso, muito fraterno. E de repente ele muda, do capítulo 10 em diante, ele passa a se defender de uma forma muito severa. Parece que os coríntios haviam falado coisas, haviam feito coisas, haviam questionado o seu ministério, e Paulo passa a se defender de uma forma muito incisiva e às vezes até com palavras bem duras. Ele vai dizer: olha, não é de admirar que vocês estejam sendo enganados, porque o próprio Satanás se disfarça em ministro de luz, e é possível que quem esteja pregando aí para vocês sejam pessoas que vêm do diabo, estejam se disfarçando. Então, o teor da carta é bem duro, é bem contundente. E no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu não estou aqui para me gloriar, eu não estou aqui para dar carteirada, nem para colocar o meu currículo na mesa e dizer quem eu sou, porque quem me conhece sabe quem eu sou, e quem não me conhece não é pelo que eu vou dizer que vai passar a saber quem eu sou. Mas eu quero dizer a vocês que eu conheço um homem que ele nem vai citar, e esse homem esteve arrebatado, esse homem passou por uma experiência espiritual muito profunda. Alguns teólogos dizem que é quando Paulo vai entrar na cidade de Derbe, ele é apedrejado e os irmãos já estão indo enterrar ele quando ele se levanta. Alguns dizem que talvez foi nesse momento que ele é arrebatado. Nós não sabemos. Mas o fato é que o apóstolo Paulo passou por uma experiência espiritual que é para poucos. É para poucos. Ser arrebatado, ser levado ao céu, não é uma experiência cotidiana, não é uma coisa comum, ainda que alguns queiram dizer que é, mas não é. Do ponto de vista bíblico é para muito poucos. Mas ele diz que passou por essa experiência e ele viu coisas que nem estava autorizado a dizer. Ele diz que vai ao terceiro céu e ele viu coisas que não era nem lícito, não estava nem autorizado a falar. E ele vai dizer que essas coisas que ele viu, o céu manifesta a glória de Deus. Ele vai dizer que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí então nós chegamos no versículo 7, depois dessa defesa, dizer: eu tenho experiência com Deus, vocês não vão me dizer o que é a glória de Deus, porque eu já vi a glória de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu já me encontrei com a glória de Deus. Mas para que eu não me soberbesse, como consequência dessa experiência transcendental, espiritual, profunda, o apóstolo Paulo diz que para que eu não me soberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, o famoso espinho na carne. Ninguém morre por causa de um espinho, mas um espinho incomoda. Ninguém vai morrer com um espinhozinho no pé. Vai? Não vai. Mas o espinho incomoda. E Paulo disse que recebeu esse espinho. Não vai matar, não vai morrer por isso. Mas isso incomoda. E esse espinho tem um propósito. Se discute muito o que seria. Não sabemos. Boa parte dos historiadores da igreja, boa parte dos teólogos que li, eles apostam que isso talvez fosse um problema de saúde. Não esqueça que Paulo tinha como companheiro de viagem um médico, Lucas. E é muito sugestivo que alguém precise de um médico para ser seu companheiro de viagem. E uma tradição antiga diz que Paulo tinha um problema na vista, problema crônico na vista. E por isso talvez ele usasse tantas vezes pessoas para escrever as cartas dele, como ele fez na carta aos Romanos, quando pediu a Dércio que fizesse a escrituração da carta enquanto ele ditava. Não sabemos, mas é um espinho, uma coisa que incomoda. Isso foi dado a ele por causa da grandeza da sua experiência com Deus. E aí entra o tema: Senhor, eu não estou entendendo. Por que diante de uma experiência tão profunda com Deus, por que diante de uma aproximação tão profunda com o Espírito Santo, com o reino de Deus, porque depois de uma experiência dessa de arrebatamento, ele diz aqui: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis,
às quais não são nem lícito eu me referir, às quais eu nem estou autorizado a falar. Porque depois de uma experiência tão profunda, de uma experiência tão dramática mesmo, foi dado a ele um espinho na carne. Porque o espinho na carne vem como consequência disso. Não vem como de alguma coisa que o apóstolo fez, de algum tropeço. Muitos sofrimentos na nossa vida têm a ver com decisões que nós tomamos. É bom que a gente saiba disso sim. A gente não se estribe dizendo, não, eu estou sofrendo. Muita gente sai pela tangente, eu estou sofrendo é porque estão me perseguindo, porque eu estou servindo a Cristo, e nada. Às vezes está sofrendo porque está sofrendo porque se meteu na vida alheia, e está sofrendo porque ficou mandando recadinho por rede social, está sofrendo porque se meteu com pessoas que não era para se meter, está sofrendo porque fez sociedade com quem não era para ter feito. Tem que ter clareza quanto a isso. Muitos sofrimentos tem a ver com o que a pessoa está vivendo, com o que a pessoa fez, são consequências. Mas aqui, esse espinho na carne, essa coisa que incomoda, não vai matar o apóstolo Paulo, mas vai incomodar, é um incômodo contínuo. Isso veio por causa da revelação, e veio para que ele não se ensoberbesse. Isso veio para que ele não se perdesse. É possível, irmãos, que a gente esteja dentro da vontade de Deus, é possível que a gente esteja descendo nas águas profundas, é possível que a nossa experiência com Deus esteja aumentando, e por causa disso algumas coisas aconteçam na nossa vida, e por causa disso um espinho venha na nossa vida e a gente não entenda por que isso. Puxa vida, eu estou na presença de Deus, é possível que nessa noite alguém esteja dizendo, eu não estou entendendo, porque eu estou pedindo ao Senhor um sinal de coisas boas, eu estou pedindo ao Senhor que, e aí me vem esse incômodo, é o que me incomoda, não vai me fazer parar, não vai me matar, mas me incomoda. É possível, irmãos? É possível. Não cabe a mim dizer que é o seu caso, eu não vou dizer isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, disse ele, a esses mesmos coríntios, alguns anos antes. E assim, como ao pão, bebo vinho, tenha comunhão com Deus, mas cabe a você se examinar a você mesmo, não cabe a mim dizer, você, não sei. Quem é você? Eu não sei. Deus sabe. Mas é possível que a gente experimente esse espinho na carne, esse incômodo, essa coisa que não se realiza, não porque a gente esteja fora da presença de Deus, e vou repetir porque isso é importante, repetição é uma técnica didática, não porque estejamos fora da presença de Deus, mas justamente porque estamos na presença de Deus. Mas veja a razão por que foi dado um espinho na carne, para que ele não se perdesse. A gente pode se perder com as vitórias, a gente pode se perder com as experiências com Deus, podemos. Irmãos, o homem é um ser mau. O homem não é meio mau, o homem não é um terço mau, o homem não é 95% mau, o homem é mau. A nossa tendência é para o pecado. A nossa tendência é para o erro. Sabe quando é que você está mais vulnerável ao erro? Quando você acha que está mais forte. E o apóstolo Paulo diz que esse espinho foi dado a ele como um lembrete, para que ele não se ensoberbesse, para que ele não começasse a dar carteirada, para que ele não começasse a rir das pessoas que o estavam ofendendo na igreja de Corinto, porque isso poderia acontecer, ele começar a ficar soberbo. As experiências com Deus vão nos dando uma segurança tal que, se o Senhor não nos mantiver no nosso lugar, a gente começa a olhar para as outras pessoas de forma pequena. São Tomás de Aquino passou por uma experiência espiritual quando rezava uma missa lá, 1300 e alguma coisa, e hoje nós chamaríamos de um AVC, um AVE, e ele caiu e ficou estatalado. E depois de muito tempo sem falar, sem ler, sem escrever mais nada, ele foi se recuperando, e anos mais tarde, o seu assistente, o seu secretário perguntou, Tomás, por que você nunca mais escreveu, por que você nunca mais pregou? E ele respondeu ao secretário dele, diante do que eu vi, quando teve aquele estatalamento, diante do que eu vi, tudo o que eu escrevi é palha. Disse, olha, diante do que está preparado para nós, e olha que São Tomás de Aquino é talvez o maior teólogo da igreja na Idade Média.
Muitas vezes justamente a nossa proximidade de Deus, muitas vezes a nossa experiência com Deus é o que leva ao Senhor nos cercear de certas coisas, porque a gente pode se perder. Não estou dizendo para você se conformar com isso, porque Paulo não se conformou. Paulo orou, pediu para que o Senhor tirasse. O Senhor não tirou. E aí vem uma outra coisa que é importante. A soberania de Deus é uma coisa que nos incomoda também. A gente fala da soberania de Deus, mas aceitar, acatar a soberania de Deus não é fácil. Porque a gente sempre trabalha na perspectiva que no final Deus vai fazer o que a gente está pedindo. A gente sempre trabalha na perspectiva de que passado esse mês que vem, daqui a um mês, no final desse ano, 2021, vai ter passado a pandemia, vai ter passado os ventos contrários, vai ter passado a onda ruim, o Senhor vai fazer, em algum momento da minha vida, o Senhor vai fazer. A gente trabalha sempre com essa perspectiva, mas a soberania de Deus nos diz que às vezes Deus não faz o que a gente está pedindo. Isso não é para que você pare de orar pelo que você está pedindo, até porque nem sei o que você está pedindo, obviamente. Mas para que a gente entenda que a soberania de Deus é soberania mesmo. Não é alguma coisa que é soberania, mas no fundo, Deus é aquele pai que sai de casa e diz, não vou comprar, não tenho dinheiro, o cartão está vencido, mas o filho pede, e mostra, e diz, e puxa o celularzinho, mostra, e não sei o quê, e olha, está na loja, e aí o pai vai lá e dá um jeitinho, dá uma esticadinha, dá uma puxadinha no cheque especial e compra. Não, o nosso pai faz muitas coisas por nós, mas outras coisas ele não faz. Não faz. E é por isso que muitas vezes nós não estamos entendendo. Eu passo por uma experiência dessa e agora sou incomodado por esse espinho na carne. Eu peço ao Senhor um sinal positivo e o que eu recebo é justamente o contrário. Eu peço descanso e o que vem justamente é o trabalho. O que eu peço é alívio e o que vem é justamente aperto. O que eu peço é abundância, ou pelo menos suficiência, o que vem é escassez. E foi me dado esse espinho para que eu não me soberbecesse, para que eu não me perdesse, para que eu, por causa da experiência que vivi, que estou vivendo, e você, a experiência que viveu, que está vivendo, não se perca, porque a gente pode se perder. Muita gente se perdeu na escassez, mas muita gente se perdeu na abundância. Muita gente se perdeu, irmão, por causa do sofrimento, mas muita gente se perde por causa do prazer, do alívio. Muita gente se perdeu na falta, mas muita gente se perdeu no excesso. E o Senhor nos conhece. O Senhor não é sádico, Ele não tem prazer no sofrimento do outro, não é aquele que faz o outro sofrer porque isso lhe dá prazer. O Senhor não faz isso. Mas o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabemos que nós somos pó, o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe o que nós somos, o Senhor sabe de onde nós viemos e de onde nós não viemos. E o Senhor sabe que muitas vezes e muitas coisas poderiam nos fazer se perder. A gente tem convicção plena que não, estou preparado, estou pronto. Eu tenho essa convicção e muitos aqui devem ter, muita gente que está agora aqui na rede social. E não é fácil, mas foi dado a ele um espinho na carne, para que eu não me exaltasse. Isso vem com permissão do Senhor, ainda que seja um mensageiro de Satanás. É um texto complicado de ser interpretado, sempre foi. Porque o Senhor permite que certas coisas que a gente entende que veio do mal, nos atinja até certo ponto. Não vai se transformar numa espada, não vai se transformar numa faca, não vai se transformar numa lança, mas é um espinho permitido pelo Senhor. Para que eu não me exalte, para que eu não me perca, para que eu não me sinta tão o tal. Quanta gente se perdeu justamente porque viveu experiências reais com Deus, porque foi engrandecido. Lembram-se de Nabucodonosor? Um homem que o Senhor havia, sim, de alguma forma permitido que fosse um instrumento dele para disciplinar Israel.
E Nabucodonosor, um dos homens mais fora de série que existe, ele pegou o império medíocre do pai dele, Nabopolassar, chamado Neo-Império Babilônico, um império em ascensão, mas pequeno, e transformou num dos maiores impérios da antiguidade, um homem de capacidade excepcional. Nabucodonosor está no nível acima da média. Ele está no nível de Alexandre o Grande, César, Júlio César, e por aí vai. Homens de uma capacidade administrativa, militar, intelectual, fora de série. E um belo dia ele está lá, nos palácios da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, chamado Jardim Suspenso da Babilônia. Jardim suspenso, jardins em prédio. Muitos poetas, muitos historiadores da antiguidade falaram desse jardim, disseram que era, de fato, uma das maravilhas do mundo. E ele está lá passeando, e vem ao coração dele e diz assim: não foi essa a Babilônia que eu edifiquei? Então ele é repreendido por Daniel, que diz: olha, rei, tire isso do seu pensamento. De fato, você foi um instrumento da edificação desse império, mas o Pai do céu, o Senhor Deus, o Eterno, permitiu isso. E durante um ano, Nabucodonosor, aquele sentimento foi esfriando no coração dele. Mas um ano passou, a validade daquela repreensão, daquele conselho de Daniel havia passado, e está ele de novo lá na Babilônia, contemplando todas aquelas obras, toda a infraestrutura que ele havia construído, e ele vai dizer de novo: não foi essa a Babilônia que eu construí para a minha glória? E nesse momento o seu juiz é tirado, e ele vai passar 7 anos vivendo como um animal, literalmente pastando. Então muitas vezes, irmãos, é permitido certas coisas na nossa vida para que a gente entenda quem nós somos. Por vezes nós acreditamos que estamos mais preparados do que estamos. Isso pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com Nabucodonosor, pode acontecer comigo, aconteceu com Pedro, pode acontecer com qualquer um. Mas o Senhor conhece os nossos limites. O Senhor sabe do que eu posso e do que eu não posso. O Senhor sabe até onde eu posso ir. E tem mais uma coisa. O texto está aqui, como Paulo diz: tudo que dantes foi escrito, para o nosso proveito foi escrito. Isso aqui está para que, ele diz: então me disse, diante disso, pastor, o que eu devo fazer? Eu devo me calar? Não, você pode orar. Eu aconselho que você ore, que você peça, que você clame. Agora, repito, não vou pregar a pregação fácil que diz: olha, Deus vai te ouvir, Deus vai te dar tudo que você está pedindo. É mesmo? Isso é verdade na vida? Na vida. Não estou falando de púlpito, não. No púlpito as coisas são maravilhosas. Nos púlpitos as coisas tendem a ser maravilhosas. Não, o Senhor vai te dar, o Senhor vai conceder, o Senhor vai fazer, amém. Mas é sempre assim? Na vida. Estou falando depois que as luzes se apagam, que você vai para casa, que você entra no carro, ou sobe na moto, na bicicleta, vai no Uber, sei lá onde vai. É assim? Eu digo a você que não. Eu digo a você que muitas vezes não é assim não. Eu aconselho que você continue orando, porque o nosso Pai Celestial nos dá essa... Mas o fato de que você vai orar não significa que o Senhor vai dizer sim. Deus responde sim. Mas Deus sempre responde sim, não. Deus nem sempre responde sim. Às vezes Deus diz não. Não. Não vai. Não vai ter. Não vai entrar na terra prometida. Não vai ter o filho. Não vou curar. Não vou tirar o espinho na carne. Não. Estou dizendo que é para você esperar ou não. Estou dizendo que, biblicamente falando, o meu papel como pregador da palavra é pregar a palavra, né, alegrar auditório. Já tem muita gente fazendo isso por aí. É dizer a você que às vezes Deus responde não.
Nunca vou ser interpelado por alguém na rua dizendo, mas o Senhor pregou uma vez dizendo que Deus sempre responde sim, eu estava pedindo isso, e agora, por quem eu estava pedindo, partiu, e eu nunca vou precisar explicar isso. Na minha teologia cabe o não. Paulo vai dizer assim, olha, porque de Deus às vezes recebemos o sim ou não. Cremos que receberemos o sim, ele diz. Jesus disse, olha, se os vossos falar sim, sim, não, não. O entremeio é que é maligno, o sim é de Deus, o não também. E Paulo orou 3 vezes, eu recomendo que você ore 3, 10, 20, tantas vezes quanto você quiser. Mas o Senhor vai responder para ele e dizer assim, não. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É difícil receber o não. Sim ou não? Sim. Quem gosta do não? Ninguém, irmãos. Ninguém gosta do não. Se eu disser para vocês, eu gosto do não, eu me alegro, isso é mentira. Isso é querer ser mais do que eu sou, é querer dar uma de santarrão. Poxa, vamos ser quem somos. Máscara, só no combate ao coronavírus. Não vamos usar máscaras espirituais, não vamos nos disfarçar, não vamos fingir ser outra pessoa. Ninguém gosta de ouvir o não. Mas o não pode vir. E digo mais a você, às vezes na nossa vida vem. Não vem sempre, claro que não. Nosso Pai é um Pai bondoso, generoso. Mas estou dizendo, vou repetir, ainda que você não esteja entendendo nada, como muitas vezes eu não estou, mas às vezes o não vem. Não vou tirar o espinho na carne, não. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando a gente ouve o não de Deus? Vou chorar, vou espernear, vou fazer uma campanha, vou passar 7 noites no morro, no vale. Tudo bem, amém. Amém. Às vezes a gente se sente melhor psicologicamente fazendo isso, mas isso não muda. Isso não muda. Quando Deus nos diz algo que vai fazer ou que não vai fazer, está dito. Às vezes, pode acontecer, mas está determinado. Isaías vai e diz para Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequias vira para o lado, começa a chorar, pede tempo certamente. Isaías ainda não tinha atravessado o palácio, o pátio externo do palácio, quando o Senhor volta e diz, vai lá, e diz a ele, que eu vou dar mais 15 anos. Amém. Porque Deus é soberano. Quer dizer que com todo mundo Deus vai dar mais 15 anos? Não. Mas para Ezequias deu. A todo mundo Deus vai dizer, como disse a Paulo, olha, não, a minha graça te basta? Não. Mas Ele vai dizer a alguém, e é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a soberania de Deus deve nos fazer ficar preparados para o sim, mas também para o não. Porque quando é sim, para pregação, não tem pregação para o sim, porque sim é vibrar. Deus respondeu sim, o que eu vou fazer? Agradecer, cantar, louvar, bendizer? É sim. Mas a questão é o não. Quando a vida nos diz não. A música da Betânia, né? A arte de sorrir. Mesmo quando tudo nos diz não. O Senhor disse não. Aí Paulo tomou uma decisão, e é a decisão que a gente precisa tomar. Aqui Paulo tomou, quando o Senhor disse não vou tirar o espinho na carne, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Ele poderia ter dito, Senhor, então se é assim eu vou seguir meu caminho. Se é assim eu vou mudar de igreja, de religião, de fé. Quantos fazem isso? Se for assim, desisto. A vida é nossa. Podemos fazer o que
o que quisermos com ela. O proverbista disse, na verdade o pregador, olha, vai e faz tudo que entrar no teu coração, tudo que vier ao teu coração pode fazer, mas fica sabendo de uma coisa, por tudo que você fizer, Deus requererá juízo. Faça o que você quiser, mas tudo tem consequência. Obedecer tem consequência, desobedecer também. Não fique pensando que é só desobedecer. A gente sempre bate muito na tecla que a desobediência traz consequências. Sim, mas a obediência também. Muitas vezes difíceis de serem encaradas. Muita gente, por obedecer, perdeu amizade, muitas vezes foi deserdado de pai, de mãe. Lá no final vem a recompensa, mas antes de chegarmos ao final tem o meio. E muitas vezes no meio passou por dificuldades enormes, porque obedeceu. Eu vou obedecer e vai começar a cair uma chuva de pétalas de rosas vermelhas aqui. Não, às vezes por obedecer, o guarda-chuva que estava te protegendo da chuva de granizo é tirado. O senhor está querendo nos desanimar essa noite, pastor? Não. Eu quero que você se prepare, eu quero que você seja um crente maduro. Eu não quero que você seja desse que vai dizer por aí, vitória, vitória, só vitória. Isso não é verdade. Tem muita luta, tem muita pedra no meio do caminho. E é justamente por achar que é vitória, vitória e só vitória que muita gente tropeçou. Porque achando que a estrada seria um tapete, não viu que tinha uma pedra, como disse Drummond, no meio do caminho. Mas Paulo toma a decisão, ele diz, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Paulo está dizendo assim, então aconteça o que acontecer, eu vou te servir. Senhor, o que eu queria era isso, o que eu estou pedindo é isso. O que eu preciso é isso. Tu sabes. E não há nada de errado, porque o que Paulo fez, Paulo não está sendo punido, eu vou repetir, porque ficou olhando a casa ao lado, porque espalhou notícias. Não, Paulo recebeu um espinho na carne justamente porque está no centro da vontade de Deus, porque tem um ministério na vida dele. Mas para que ele não se perdesse, o Senhor resolveu limitá-lo. O Senhor decidiu, no seu beneplácito, na sua vontade absoluta e no seu conhecimento perfeito de Paulo, que se isso não fosse dado, Paulo ia se ensoberbecer, ia ser tomado pela soberba. E baseado no seu conhecimento, no seu total conhecimento, na sua onisciência, Deus às vezes nos limita. Nos limita. E aí a gente tem uma decisão a tomar. Não, se é assim, não quero. Paulo disse, não, eu de boa vontade, não resmungando, não murmurando, não aceitando, mas sem aceitar. Aquela pessoa que diz, não, eu já aceitei, mas não aceitou, porque volta e meia está falando disso. Jesus disse que a gente fala muito do que o nosso coração está cheio. Não, eu aceitei, mas não aceitou. Sabe aquela pessoa que vai para as redes sociais? Eu já superei isso, superou. Não superou nada, porque se tivesse superado não estaria escrevendo aquilo, teria superado aquilo, não faria mais parte do seu campo mental. Quanto mais alguém diz que superou uma coisa, é sinal de que não superou. Porque se tivesse superado, aquilo já passou. Aquilo é uma coisa que você não lembra mais. Eu já superei aquilo. Não, superou não, senão nem falaria mais, aquilo está fora. Paulo diz de boa vontade, eu vou me submeter. A gente escolhe se submeter ou não à vontade de Deus. Não quer dizer que se eu não me submeter à vontade de Deus, ela não será feita. A vontade de Deus não precisa de aprovação, não precisa de quórum. Mas a maneira como ela será implementada na minha vida, sim, isso depende de que eu recebo ela de boa vontade ou não recebo. E Paulo diz de boa vontade. Isso é fácil, irmãos? Não é fácil. Isso não é sentimento, isso não é um arrepio, isso é uma decisão. Paulo está dizendo, Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou te servir. A gente canta a canção que diz assim, se ele curar, ele é Deus, se ele não curar, ele é Deus, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele também é Deus. É uma canção linda de cantar, mas difícil de viver. É como a palavra de Deus, ela é doce na boca. Falar a palavra de Deus é doce,
Falar para os irmãos, irmão, vamos nos submeter à soberania de Deus, é fácil para o pregador, é fácil para o pastor, mas se submeter à vontade de Deus, à soberania de Deus, quando ela diz não, submeter à vontade de Deus, à soberania de Deus, quando Ele diz sim, olha, aconteça o que acontecer, eu sou contigo, e essas barreiras vão cair, opa, eu me encho de glória a Deus, Deus já falou e está falado mesmo, isso é ótimo, mas quando Ele diz não, você fica aqui. Você já pensou para Moisés, depois de 40 anos, suportando um povo murmuroso, um povo que todo o tempo está provocando os limites da liderança de Moisés, aí ele chega, ele mesmo vai dizer, Senhor, foi o povo. Você já leu esse texto? Já. Diz, Senhor, quem me fez bater na pedra foi o povo. Moisés, hein? Moisés. O Senhor diz, Moisés, sobe no Monte Nebo, leva Josué contigo e observa a terra, porque você não vai descer de lá. Puxa vida, eu era príncipe no Egito, matei um cara lá, fugi, encontrei Zípora, mulher que eu amava, reconstruí minha vida, esqueci, joguei fora a maquiagem do Egito, que os príncipes usavam, a peruca, passei a ser um pastor de ovelha, estava bem, tive 2 filhos, aí tu me mandou ir lá para falar de novo, voltar ao Egito, onde a minha cabeça estava a prêmio, e eu falei, e tirei, e 40 anos e agora o Senhor me diz que eu não vou entrar na terra? Eu disse exatamente. O que Moisés faz? Moisés pega Josué, vai subir o Monte Nebo e diz para Josué em determinado momento, Josué, você fica aqui e desce, porque nessa vida a gente não se vê mais, eu não vou descer. Pregar sobre isso é fácil, encarar isso na vida real não é. De boa vontade, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas para que o poder repouse sobre mim. Pelo que sinto prazer, o apóstolo Paulo ele não vai se só resignar. Resignar é quando você aceita uma coisa. Bem, isso aqui não tem jeito. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui é uma decisão que o fulano tomou, não tem jeito. Eu vou aceitar, não vou brigar, não vou me indispor, mas também não vou me deliciar, também não vou elogiar, também não vou lá e brincar de familhinha feliz. Paulo poderia ter se resignado, é quando você aceita uma coisa impassível. Não vou reclamar, mas também não vou elogiar. Vai acontecer, vai, tudo bem, tranquilo, não vou falar nada com ninguém, não vou sair briga, mas não vou ficar na minha. Paulo poderia ter dito isso, mas Paulo não. Paulo vai além, Paulo sobe um degrau. Primeiro ele diz, pelo que então eu vou aceitar de boa vontade, mas agora ele diz, pelo que sinto prazer. Sentir prazer no não de Deus é possível, irmãos? Irmãos, é possível. É possível se a gente olhar pela perspectiva certa. Se eu olhar que Deus me negou algo, eu nunca vou sentir prazer, eu sempre vou ficar meio ressentido. Não vou falar, mas vou sentir. Nem tudo que a gente sente, a gente fala, mas Deus conhece o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente sente também. Tem coisas que não são nem pensamento, a gente nem deixa virar um pensamento, mas são sentimentos que estão aqui. Os sentimentos são sempre a camada mais profunda do nosso ser. Tem coisa que a gente não fala, tem coisa que a gente nem pensa, não admite pensar, quando aquilo vem a gente já corta, mas lá no fundo a gente sente. Porque a gente pode controlar nossa boca e até os nossos pensamentos, mas os sentimentos são difíceis, quase impossíveis. Quase impossíveis. Tu gosta de uma coisa, tu gosta, mesmo que você lute contra isso. Tu não gosta de uma coisa, tu não gosta, mesmo que tu lute contra isso. Eu sinto. Não é eu penso ou eu falo. Eu sinto. Até os sentimentos de Paulo mudaram em relação a isso, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Qual é a perspectiva de Paulo? Paulo começa a olhar, não pela perspectiva da fraqueza em si, não, estou fraco, Deus me disse não, mas por aquilo que isso vai produzir no futuro.
Se você não entender o que o não de Deus quer dizer para você hoje, você nunca vai sentir prazer. Se você não entender por que Deus está te dizendo não, se você começar a pensar, poxa, mas por que Deus está me dizendo não? Mas por que tantos têm isso aqui? Por que tantos têm aquilo ali? Por que tantos se deram bem ali? Por que tantos se deram bem ali? Por que tantos estão recebendo o sim de Deus e eu estou recebendo não? Você pode até se desviar, você pode cair, isso aconteceu com Asaf. Asaf diz, olha, bom é o Senhor para com aqueles que o amam. Quanto a mim, pouco faltou para que meus pés resvalassem, pouco faltou para que eu me desviasse, porque eu tive inveja. Eu comecei a perceber que tinha um monte de gente que não estava no centro da vontade de Deus e recebiam coisas maravilhosas, e eu lavei minha mão na honestidade, eu lavei a minha mão no trabalho, eu lavei a minha mão na dignidade, e não vi nada acontecer na minha vida. Ele diz quase, mas isso mudou quando eu vi o final deles. Se você não percebeu o que Deus quer na inteireza da sua vida, se você só começar a olhar para hoje o Senhor disse não, hoje o Senhor está dizendo não, mas por que o Senhor está dizendo não? Eu estou preparado, eu não vou ficar soberbo, Senhor. O Senhor disse, não vai, você vai ficar soberbo e eu não vou permitir que isso aconteça. Você pode ficar magoado com Deus, mas se você entender como Paulo, que isso vai produzir na sua vida como um todo, você pode sentir prazer, porque você entende que a sua vida está sendo conduzida por Deus e é conduzida para um propósito excelente. O que o Senhor quer na vida de Paulo é mais do que ele seja um homem que tem experiências para contar e seja um soberbozinho, como tem tantos por aí. O Senhor quer fazer desse homem, fez desse homem o apóstolo dos gentios. O homem que depois de Cristo é o homem mais citado na igreja. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas. Eu estou fraco, mas eu estou no centro da vontade de Deus, então, nas injúrias. Mas se Deus é contigo, por que isso não aconteceu, Paulo? Se você subiu no terceiro céu, por que você nunca diz nada? Se você subiu no terceiro céu, por que você está preso? Se você subiu no terceiro céu, por que os teus amigos te abandonaram? Se você subiu no terceiro céu, por que você está indo a julgamento? Se você subiu no terceiro céu, por que você naufragou? As injúrias, ele diz, mas eu sinto prazer. Nas necessidades, está faltando tanta coisa, e às vezes não está nem faltando tanta coisa, mas está faltando alguma coisa que é muito importante. Às vezes tem outras coisas que são muito importantes, tem a saúde, tem a família, tem os filhos, né? Tem tudo isso, isso é muito importante, mas às vezes está faltando uma coisa que era muito importante também para você. E Paulo diz que sente necessidade, né, até nessas necessidades, sente prazer até nessas necessidades. Como é possível isso? Isso é masoquismo? Se o sádico é aquele que sente prazer no sofrimento do outro, o masoquista é aquele que sente prazer no seu próprio sofrimento. Quanto mais ele se flagela, mais prazer ele sente. Paulo não é, Deus não é sádico, Paulo não é masoquista. Mas ele sente prazer nas perseguições. Como é possível sentir prazer nas perseguições? Alguém está te perseguindo. Perseguindo. Todo mundo faz, está certo. Você fez, está errado. Perseguindo. Nas angústias. Aí é demais, né, Paulo? Vamos combinar. Quem é que gosta de estar angustiado? Angústia é uma coisa que é como dor de dente, né? Você tem os dentes na boca. Você nem lembra dos dentes, né? Come, tal, pá. Um sorriso até que vai, mas não é uma coisa que... Mas passa a ter uma dor de dente. Você não consegue fixar o pensamento em nenhuma outra coisa, é só no dente. Se conseguir dormir, o que é raro, você sonha com a dor de dente. Angústia é isso. Angústia é quando uma coisa não te deixa pensar em outra coisa que não seja na angústia. Angústia é quando você está inquieto. É quando todo mundo está curtindo, mas você está ali, opa, legal, opa, parabéns, pô, traz um bolo aí, você come e você bebe, mas aquilo está no seu coração, aquilo não sai do seu coração, não é uma coisa da qual você esqueça, é uma angústia. Angustiado é uma tristeza profunda, mas não é só tristeza. Não é como uma tristeza de alguém que partiu, mas que você
entende que esse é um processo natural da vida, e aquilo vai... Não, angústia é uma coisa que rumina, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Paulo diz que sente prazer até nessas angústias. Por amor de Cristo. Mas o que Paulo entendeu? Paulo entendeu, e ele só pôde ver isso, porque ele é assim, por quê? Porque separado é pergunta, porque junto é resposta. Seu porquê aí está junto, claro, está assim no original. Porque quando sou fraco, porque quando o Senhor diz não para mim, para que eu não me ensoberbeça, quando o Senhor diz não para mim, mesmo eu tendo passado uma experiência, estando vivendo uma experiência extraordinária, o Senhor tem me concedido uma visão dEle, o Senhor tem me concedido um ministério dEle, o Senhor tem me concedido a palavra dEle, o Senhor tem me concedido algo da parte dEle, como concedeu a Paulo, essas visões, mesmo quando eu passo por essas coisas, eu entendo que quando eu sou fraco, quando eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, quando pela perspectiva humana eu deveria estar bombando, mas não estou, eu deveria estar subindo, mas às vezes eu nem sequer estou no reto, eu estou descendo, porque eu deveria estar forte, porque o que eu vivi deveria me fazer, me dar um poder para eu bradar, para eu gritar, mas ao contrário disso, a minha voz parece que grita para dentro, ao invés de estar bradando, mas tem um nó, uma angústia, porque quando eu estou fraco, quando você está assim mesmo na presença de Deus, você olha para a sua vida e você sabe que você está na presença de Deus, mas está fraco. Paulo entendeu que podia sentir prazer, porque é quando nós somos fracos, é quando você está assim, é que você é forte. Porque você está exatamente no ponto em que Deus pode te usar de forma poderosa. Você está no ponto de entender que o que acontecer na sua vida, você não vai dizer assim, mas eu saí preparado. Você vai olhar e vai dizer assim, olha, quer saber de uma coisa? Não tem nada a ver comigo. Eu estava um caco. Eu estava com febre. Eu estava sem paciência. Eu estava angustiado. Aquilo que aconteceu lá não tem nada a ver comigo. Todo mundo vai vir apertar sua mão, puxa que bênção, não sei o quê, a sua família, seus amigos, até a pessoa que você não conhece. Você vai dizer, não tem nada a ver comigo. Foi Deus. Eu não vou ficar essa noite pensando, dormindo, puxa vida, como Deus me usa, né? Como eu sou um cara, como eu sou uma cara que está no... Não, deitar e vou dormir. E quando alguém vem dizer, puxa vida, que coisa tremenda aconteceu lá, como Deus te usou, né? Você vai dizer, quando, onde? Foi. Eu nem sei, amém, louvado seja Deus, e acabou ali o papo, porque você sabe que você é só fraqueza. O que aconteceu não tem nada a ver com você. Ninguém compra um bom perfume por causa do frasco. Você vai entender que é Deus. Você pode sentir prazer, porque é nesse momento que você está pronto para ser usado poderosamente por Deus. É nesse momento que Deus vai te usar de forma tremenda. E você não vai se perder. Porque você sabe que você é fraco. Enquanto muita gente que não passou por esse processo diz, olha, eu sou bom mesmo. Enquanto que muita gente nesse processo diz, pode deixar eles entrar, porque eu vou fazer dessa vez como eu fiz de tantas outras vezes, eu tenho pedigree, eu tenho currículo, eu tenho história. Você vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou um caco. Tenho nada. Tu devia mandar essas pessoas para outro lugar, porque tenho nada a oferecer. É nesse momento que Deus vai te usar. Então, se você está fraco, porque a sua fraqueza veio de Deus,
porque Deus não te respondeu ou te respondeu e disse não, se alegre nessa noite. Porque nessa noite repousa sobre você o poder de Deus. Nessa noite repousa sobre você a força do Espírito Santo. Nessa noite você está pronto para ser usado por Deus, para ser um instrumento. Não ser um instrumentista, mas ser um instrumento. E o que Deus quer são instrumentos úteis e fiéis nas mãos dEle. Então se alegre. Não de ir para a rede social e dizer eu estou fraco, porque isso aí é... Mas no seu coração, quando dormir nessa noite, dizer, Senhor, não estou entendendo nada, mas eu me alegro em Ti. Nessa noite você poder dizer como Davi disse, Salmo 40, versículo 17, Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas eu sei que Tu cuida de mim. A força do poder de Deus está sobre você, quando você se sente dessa maneira. O sim de Deus nos fortalece, mas o não de Deus também. O sim de Deus nos traz uma alegria profunda. O não de Deus traz uma intimidade profunda com Ele. Então não se envergonhe do não. Não estou dizendo para você sair saltando rojão por causa do não, mas se alegre, porque esse não hoje vai produzir muitos sims na sua vida. Se alegre com isso, para a glória de Deus, por amor a Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. As pessoas que nos visitam são bem-vindos aqui, que Deus os abençoe, é uma honra tê-los aqui nessa noite. Vamos orar e vamos agradecer, engrandecer a Deus pelo sim. Se Deus te deu sim, não sai daqui achando, poxa, a pregação me fez até ficar triste com sim, porque parece que eu tenho que me alegrar. Não, se alegre com sim. Se veio de Deus o sim, se alegre. Mas também se alegre com não. Se Deus te deu sim, usufrua o sim. Mas saia daqui sabendo que um dia poderá ser não. O sim te faz ir para frente, mas o não pode te fazer ir para trás, porque ele vem do mesmo Deus. E se vem de Deus, irmãos, é bom, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então se alegre com sim. Se alegre com sim. Deus disse sim para você, se alegre. Mas também se alegre com não. É isso, Senhor, que nós te pedimos. E só o Teu Espírito pode fazer isso. Não é uma decisão que a gente toma intelectualmente, ó Deus. Não é uma decisão que eu posso tomar baseado em equações diferenciais. Não é baseado, ó Deus, em física quântica. É o Teu Espírito. É uma decisão que a gente toma quando a gente se abre ao Teu Espírito, quando a gente renova o nosso pacto de dizer, aconteça o que acontecer, eu vou te servir, Senhor. Nada me tirará da Tua presença. Tu é o meu Deus. Quando a gente pode dizer como Jó, quando alguém lhe deu a notícia de que tinha perdido todos os seus bens e até todos os seus filhos, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. É só quando a gente está disposto a receber esse não profundo, ó Deus, e ainda assim esperar em Ti, é que estamos prontos, ó Deus, para sermos usados de forma tremenda e poderosa. Que isso aconteça na vida de cada pessoa que está no templo da IB, que isso aconteça na vida de cada pessoa que vai ouvir a Tua palavra nessa noite na rede social, ou amanhã, ou depois, e vai dar ouvidos à Tua palavra. Que Tu encha, Senhor Deus, de esperança, de regozijo e até de prazer aqueles, Senhor, a quem Tu tem dito não. Aqueles que têm orado, que têm pedido para que Tu passe deles esse cálice, essa luta, mas Tu disse que não vai passar. Tu vai passar com eles pela luta. Não vai livrá-los do perigo, mas vai livrá-los no perigo. Vai dar força para suportarem o perigo. Da graça e da entendimento, para que sejam usados poderosamente, como foi Paulo e como foi cada pessoa que se submeteu à Tua soberania. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Guarda-nos, ó Deus, da sedução de acharmos que somos filhos prediletos e só podemos receber sim. Guarda-nos de nós mesmos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que o amor de Deus, o Pai,
a graça soberana de Jesus o Filho e a comunhão do Santo e Divino Espírito de Deus seja contigo hoje, amanhã, sempre, pelo século dos séculos e eternamente. Nós, os que cremos, recebemos isso quando dizemos amém. Que Deus te abençoe.